Hoje nós estamos dando início aqui à gravação do nosso videocast, onde o nosso tema é raça, racismo e mestiçagem no Brasil, a partir das reflexões do antropólogo Kabengele Munanga. Não é isso? Munanga ele nos lembra que raça não é uma questão biológica, né? E sim uma construção social e política. Cada sociedade criou formas próprias de organizar as diferenças raciais. Um exemplo importante é a comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos existia a chamada regra da gota única de sangue. Qualquer ancestral africano já classificava a pessoa como negra. Só bastava ele ser africano. Qualquer ancestral já era classificado como negro. E isso criou uma divisão rígida entre os brancos, negros, e sustentou a política de segregação. Então, no Brasil, a lógica foi diferente. A classificação social, né, a classificação racial, né, se baseou muito na aparência. Então, se tinha uma aparência que ela era, né, característica africana, né, já surgiam várias categorias intermediárias, como o pardo e mulato. Nesse modelo, ajudou a construir um tipo de racismo muito ambíguo. Tem a separação legal clara, mas ainda presente nas relações sociais. E aí, Gleicinha, eu gostaria que você fizesse essa abordagem com relação, justamente, a gente se bebedando um pouco da nosso antropólogo, né, Munanga, falando um pouco sobre a tua visão com relação a essa lógica, né, precisamente ali no século XIX. Exatamente, Tenório. A gente, para entender um pouquinho essa lógica que tu explicou, já fez uma explanação dela, a gente precisa voltar para a Europa do século XIX, que é justamente de onde o Brasil ele se espelhava, né? Ele bebia dessa fonte na tentativa de explicar essa diversidade humana através da ideia de raça que tu já falou anteriormente. E para alguns pensadores, por exemplo, Leclerc, ele falava que ele tratava, na verdade, a raça e essa mistura, ele tentava tratar como algo natural. Mas outras ideias também tinham muita força, aqui no Brasil principalmente, vindo de lá, né? E a gente sabe que uma delas era Immanuel Kant. Ele falava justamente isso, que a miscigenação, ele com outros teóricos também, mas especialmente ele falava que a miscigenação ele ia degenerar a raça. E aí, no Brasil, nesse momento, eles estavam precisando desse reforço, na verdade, dessa ideia de construir uma civilização, uma sociedade civilizada, quando na verdade eles não queriam essa civilização, eles queriam uma sociedade branca. Mas como é que você vai criar uma sociedade branca quando na verdade a sua população majoritariamente é composta por negros, por indígenas, por mulatos? E aí ficava essa questão. E tinha os intelectuais como o Silvio, acho que é Silvio Romero. E aí ele acreditava que, com o passar do tempo, com a ajuda da imigração também e da miscigenação, da própria miscigenação, o Brasil ele ia se tornar um país branco. Então, é muito desse questionamento que se tem e que a Eriquinha vai trazer um pouco das influências desse pensamento. É isso aí, galera. Continuando o que Gleice falou, justamente dessa influência de pensamento, estudos como o sociólogo Oliveira Viana, que chegou a projetar, né, que a população negra desapareceria ao longo do tempo. Veja a ideia, né? A mestiçagem era vista como um caminho para diluir. A gente fica se perguntando de onde surgiu essa ideia, né? Como se, a partir dos momentos que gerações e gerações fossem nascendo, aquela mestiçagem ia acabar. Então, era uma ideia de que ou aquelas pessoas negras, indígenas, quilombolas, que seja, que não fosse branca, elas até teriam que parar de ter filhos, né? Teriam que parar de procriar. E essa diluição, né, a presença negra indígena iria zerar. Mas aí, nos anos de 1930,
surge uma mudança com a obra, agora vamos para a literatura muito importante, que é Casa Grande e Senzala, né, de Gilberto Freire, que a partir dessa obra ele passa a valorizar a contribuição africana e indígena na formação cultural do Brasil, que é o que temos hoje, gente. Tudo é cultura. E de onde vem nossa cultura? Se a gente fosse aprofundar em cada tipo de cultura que a gente tem, poucas são culturas da raça, vamos chamar assim, branca, da raça positiva, otimista. Tudo vem África indígena. A maioria, eu não vou dizer tudo, para também não ser uma pessoa preconceituosa, né? Não vou dizer tudo. Mas então, como explica o próprio Munanga, essa visão também ajudou a fortalecer o mito da democracia racial, né? Que é a ideia de que o Brasil, as raças conviviam em harmonia, o que muitas vezes acaba, né, escondendo as desigualdades, que hoje estão mais explícitas, né? E formas de racismo que continua existindo. Veja, hoje está mais explícita, mas ainda continua existindo. Então, ainda temos muito caminho pela frente para valorizar mais e dar um fim a esse preconceito. Entendi. Então, vamos dizer que hoje os movimentos negros eles buscam enfrentar esse processo fortalecendo a identidade negra e valorizando a história e a cultura afro-brasileira. É interessante que a gente precisa estar numa luta constante para desconstruir ainda esse mito da democracia racial, não é isso, Gleicinha? Exatamente, Fernando. Igual a Tinha falou também, esse mito da democracia, a gente vem estudando também sobre ele e a gente vem percebendo, igual foi falado anteriormente, que é um racismo que, com essa ideia de que somos todos misturados e somos todos iguais e misturados, e aí esse racismo ele fica ali, mas ele tem muita intenção. Ele é um racismo que é muito perverso, justamente por isso, né, como foi falado, sobre a gota de sangue, aqui no Brasil não existe isso, aqui no Brasil é feito pela aparência, então fica muito velado esse racismo ali, mas que é bem perverso. Então, foi pensando nisso, nessa ligação do tema que a gente escolheu, raça, racismo e mestiçagem, que a gente escolheu tratar de uma ferramenta que, como a mensagem foi usada como uma ferramenta para pagamento, a gente tem uma ferramenta muito potente aqui na zona da Mata Norte e a gente foi para a cidade de Nazaré, a gente vai a campo, foi fazer uma pesquisa justamente para isso, para aproximar, para trazer esse tema que vem muito incluso no Maracatu Rural, que é o que a gente foi fazer essa pesquisa, e aí vocês vão perceber essas ligações, esse racismo, essa resistência. Então, o Maracatu, como a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, vocês vão acompanhando durante esse videocast. E é isso, a gente vai fazer essa junção da teoria com a prática. Né, Eriquinha? Maracatu rural representa uma forma viva de memória. Isso que foi mais assim esplêndido para mim, né? Que é a memória viva, é praticada. Então a resistência e a afirmação da identidade afro-brasileira na zona da Mata Norte, desculpa, de Pernambuco, tá aí para a gente ver, para a gente vivenciar. Vem com a gente. É importante que a gente conseguiu, de certa forma, dentro de um dia, né? Eu acho até que foi pouco, porque tivemos a oportunidade até de participar durante o período noturno de um ensaio do Maracatu, sendo que devido ao tempo a gente não conseguiu, né, estar lá presente, mas eu vejo, a gente consegue perceber o acolhimento daquela, né, daquela cidade e o quão que eles valorizam essa cultura e a gente sabe que é uma forma de resistência daquele povo que tem essa mistura entre o negro, o africano, entre o índio, né? E essa mestiçagem do povo branco também. A gente teve a oportunidade de ir no mercado público e aquilo ali me chamou muita atenção, sabia? Porque a gente percebe que a maioria daqueles que estão ali são do corte de cana. E é um momento que eles têm de lazer, de estarem ali confraternizando, né, a luta do dia a dia. E quando não ali, eles se preparam a todo um período, né, com as suas golas, com aquelas cabeças cintilantes lá, brilhantes, né, para vivenciar o carnaval como, de certa forma, mostrar a sua realidade e um guerreiro, na verdade, Gleicinha. Você falou algo sobre aquele mural, né, um artista que a gente tem lá na cidade, a gente deve reverenciá-lo.
E a gente vai passar uma parte também daquela fala aqui, que eu achei muito interessante. Exato, é isso mesmo. É aquele mural que tu falou que tem um caboclo representado, e é justamente isso, essa mensagem que foi usada como ferramenta de apagamento, a gente percebe nele, que é a mistura clara entre o indígena, o negro e essa pele, esse tom avermelhado, né, que queriam deixar mais branco possível. Então, eles resistem, e a gente percebe, tu falando disso, quando a gente visitou o mercado, e eles estavam ali reunidos e brincando, e em outras visitas também à cidade, eu percebo que até quando eles estão no momento de lazer, que aí não estão montados, nada, eles estão escutando maracatu. Onde a gente foi almoçar, tinha um quadro, um caboclo, e eles, a gente sabe que é tudo construído, né? Então, uma cidade muito próxima, assim, Carpinas e Nazaré da Mata, e a gente não percebe, e é tudo da zona da mata. E nas duas tem trabalhadores, porque o maracatu é isso, ele é composto por trabalhadores, majoritariamente trabalhadores do corte de cana. E aqui em Carpina também tem, mas não tem essa cultura, porque tudo é construído, e a gente percebe do mais velho até criancinha, sabe? Vestido, brincando, igual eles falam, colocando um brinquedo na rua, que é toda essa montagem do terno, da gola. Então é muito bonito. Para além de toda a história forte e potente que tem, é muito bonito de se ver. Assim. Observem isso que vocês dois citaram agora. É a prova de valorização, é a prova da resistência. Porque para onde a gente olhava, estava o maracatu lá. E o que o maracatu representa? Qual é a resistência que o maracatu representa? Então, está sempre vista por eles e para quem vai lá visitar. Então, foi uma pesquisa bem interessante, que vale a pena vocês ficarem atentos, vocês que estão nos assistindo, ficarem bem atentos e vamos valorizar a nossa cultura, que também é afro-brasileira. Interessante que, da mesma forma que em determinados momentos houve um projeto de embranquecimento do nosso país, a gente encontra dentro de uma cidade, né, da zona da Mata Norte de Pernambuco, né, um projeto de enriquecimento da cultura afro-brasileira, né, que a cidade praticamente toda, onde a gente olha, onde a gente anda, tem um caboclo do maracatu, tem uma estátua, tem uma arte, tem um mural. Isso, é como a Erika colocou aí, faz parte de um projeto de enriquecimento cultural, né? Isso, para mim, foi muito massa, foi muito valioso, e a gente pretende se aprofundar dentro desses estudos para que a gente possa levar isso, né, para a sala de aula de uma forma quanto mais didática, melhor. Salve, pessoal! Estamos começando o videocast sobre história da cultura afro-brasileira. Hoje o nosso estúdio é o chão de Nazaré da Mata, a capital do maracatu rural. Estou aqui com a Erika e com a Gleice, para que a gente possa fazer um debate qualificado sobre raça, racismo e mestiçagem. Erika, pode vir para cá. Gleicinha, se apresente. É um prazer estar aqui, Luiz, é um prazer, Gleice. Oi. E vocês que estão nos assistindo, especialmente para desconstruir essa ideia de que raça é biologia. Como Monang ensina, raça é uma construção social. Grava bem, raça é uma construção social, uma ferramenta política. Diga aí, Gleice. E nada melhor do que estar aqui em Nazaré da Mata, terra do maracatu, para a gente fazer essa junção da teoria com a prática, que é o maracatu, essa cultura popular, mas resistência também. Então a gente vai conseguir de fato entender essa mestiçagem que antes era percebida, foi usada como ferramenta de apagamento para agora, que é uma resistência, uma ferramenta de resistência. É aqui na Nazaré da Mata que entra com toda a sua força. Olhando para as canaviais ao fundo, vemos onde o racismo estrutural tentou prender o homem negro na base da pirâmide, mas também o maracatu rural sobreviveu a tudo isso. O maracatu rural ela é a resposta uma resposta política, um ato político, porque a gente percebe que o cortador de cana, que muitas vezes é explorado, invisibilizado, passa o dia todo na lida, usa do seu próprio dinheiro para customizar, para produzir uma gola que fica em torno de pelo menos R$1.000. Então tudo isso é resistência viva. A gente percebe, por exemplo, no caboclo de lança uma junção do africano, do indígena e também do europeu, não no sentido de branquear, mas no sentido de trazer a força, de trazer o guerreiro
Então, quando a mestiçagem ela tentava diluir o maracatu, ela veio nessa estratégia mais de resistência. Perfeito! Esse projeto de branqueamento queria que o negro desaparecesse da massa. Aqui em Nazaré, o torna-se caboclo. É o resgate do orgulho, da cor, do chão e do sagrado, que é chamado da válvula de escape, como Munanga citou. E aqui, o pardo e o preto se unem no baque solto, com a necessidade coletiva de força e de resistência. Exatamente. A gola de lantejoula brilha para dizer que aquele braço que corta cana sob o sol, também ele produz a arte. Pô, gente, a gente encerra por aqui. O Munanga ele nos ensinou a ver a armadilha e Nazaré da Mata nos ensinou a dançar fora dela. A história afro-brasileira, ela não é sobre dor, só sobre dor, né? É sobre como transformarmos um projeto de aniquilação em um espetáculo de resistência. Pois é, por isso que eu falo. Estudem Munanga, mas também olhem para o canavial, tá ligado? Para o terreiro de maracatu, porque a teoria está na vida, né? A teoria a gente vê na vivência desses povos. Então a gente percebe que é importante, né, a gente quebrar com esse ciclo, beber dessa fonte eurocêntrica e passar a ler, né, autores negros, autoras negras. Então incluir isso no nosso referencial. Acho que a partir dessa leitura à luz de Munanga a gente percebeu muitas problemáticas que a gente já questionava e isso acho que reafirmou essa certeza que a gente precisa romper, de certo modo, com esse laço e ler mais autores daqui, procurar histórias daqui, né, valorizar e saber que esse projeto, que antes era um projeto tratado como biológico, da raça e de tudo, que na verdade era um projeto político, com muita intenção, né, do racismo velado, mas um racismo muito perverso que a gente vive aqui no Brasil. Então, que a gente possa perceber e lutar contra isso. Acho que é muito disso, né? Eu costumo falar assim, a gente beber, eu falo, vamos mais, a gente tem que se embriagar. É verdade. Né? As pessoas, muitas das vezes, elas não se dão sequer o direito de conhecer a cultura afro. Já agem com atitudes e ações preconceituosas. Eles criam preconceitos sem se dar o direito de conhecer um pouco de autores como Gilberto Freire, como Munanga e como tantos outros que levantaram diante das suas resistências, de suas fontes também, que eles tiveram suas fontes para poder chegar às suas conclusões e trazer isso para o mundo atual, para o cenário contemporâneo. E a gente acaba enxergando ainda nas pessoas esse racismo. Quando a gente falar sobre racismo, sobre a mestiçagem e sobre a raça, a gente sabendo diferenciar exatamente isso, a gente também vai saber combater as pessoas que têm algum tipo de preconceito e principalmente de fator estrutural, porque a gente faz parte disso também, queira quer não. Então, daí vem a importância da academia, de nós, futuros professores de história. Essa é a oportunidade da gente levar o nosso alunado a conhecer para tirar esse preconceito. Porque o preconceito é porque ninguém sabe do conceito. Então, isso é uma função muito importante da gente, futuros professores, assim como os professores atuais e a academia. Eu vejo que a gente tem um grande desafio nesse momento, que é desconstruir aquilo que esse projeto em determinado momento construiu, né? A gente leva em consideração de 64 para cá, né, o golpe cívico-militar, existiram várias formas de tentar apagar a história de pessoas que de fato construíram e deram título àquelas pessoas que por muitas das vezes agiram de forma agressiva e violenta. Então, quando a gente fala sobre zumbi, quando a gente fala de um período escravista, quando a gente fala de pessoas que hoje fazem e estão presentes na história oral, a gente precisa garantir essa voz, essa mulher, a esse homem, essa pessoa preta, parda, mestiça, o índio, e desconstruir aquilo que as pessoas ainda hoje levam em consideração com o sentimento eurocêntrico nos dias atuais. Exato. Acho que a gente se despede por aqui. Não perca o nosso próximo videocast.
É isso aí. Então é isso. Valeu, gente.